Fala, meu povo, tudo tranquilo? Então estamos aí para mais uma aula de geografia. Aí, Programa Espacial Brasileiro. Nós também temos aí o nosso Programa Espacial Brasileiro. Opa, só um pouquinho aí que eu esqueci de mostrar a minha face. Grande coisa, né? Como se vocês quisessem ver a minha cara, né? Mas então, vamos lá então, compartilhar novamente aí nosso PowerPoint. Estamos aí, Programa Espacial Brasileiro, ok? Nós também temos o nosso Programa Espacial Brasileiro. Você sabia disso? Não, não sabia? Então estamos descobrindo coisas aqui na nossa geografia que nós não sabíamos. Então, antes de mais nada, todos os dados fornecidos aí nesse nosso PowerPoint, aí nessa nossa aula de hoje, foram retirados lá do nosso Centro de Divulgação da Astronomia, o nosso CDA. Aí outra coisa que tu nem fazia ideia que existia, né? Então, começando assim pelo nosso contexto histórico, é sempre legal falar no contexto histórico da coisa, sempre quando vocês forem contar alguma coisa, comecem pelo contexto histórico, né? Então, em 1956, aí, aconteceu a montagem da estação de rastreio em Fernando de Noronha, em conjunto com os States, né? E que foi desativada em 1960, né? E em 58, acontece aí a criação da NASA, lá nos Estados Unidos. Em 61, aí a Rússia, esse cara aí, o Yuri Gagarin, foi o primeiro cara, na real, a ir para o espaço, né? Só que ele orbitou a Terra, ele fez uma órbita na Terra, né? O Yuri Gagarin, foi aí que os Estados Unidos pensaram assim, não, para lá, se a Rússia mandou um cara orbitar a Terra, nós vamos mandar um cara na Lua. E aí foi começar a corrida espacial. Mas o primeiro cara a ir para o espaço, né, foi um russo. O nome dele, Yuri Gagarin. E ele veio aí visitar o Brasil, né? Está ele aqui recebendo a condecoração do então presidente Jânio Quadros, né? E um beijo aí da socialite do momento, né? Não sei o que, que ele gostou mais, né? Provavelmente foi a condecoração. Enfim, sei lá. Em 1965 acontece a instalação do CLBI, Centro de Lançamento da Barreira do Inferno. Nós vamos ver o que é isso aí. Por que chamava Barreira do Inferno, né? Em 1969, o homem pisa pela primeira vez na Lua. Aí sim, Estados Unidos manda Neil Armstrong. E ele vai lá, pisa na Lua. 71, criação do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial. 83, inauguração do Centro de Lançamento de Alcântara, aqui no Brasil, no Maranhão, em 83, 1983. Fundação do Centro de Lançamento de Alcântara. Em 1988, Brasil e China assinam um acordo de cooperação para o desenvolvimento do projeto SEBERS, Satélite Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres. Esses SEBERS aí, vão existir vários satélites com este nome, né? Várias versões deste satélite. Em 1993, lançamento do SCD-1, satélite de coleta de dados, o primeiro satélite brasileiro a operar em órbita. Okay? Então aí nós temos uma pequena linha do tempo, certo? Que não acabou ainda, porque nós temos mais, né? 94, criação da Agência Espacial Brasileira. Algo que tenta ser ali um parâmetro ali com a NASA, né? Então, nós temos a nossa Agência Espacial Brasileira, né? Em 97, explosão do voo inaugural do VLS-1, veículo lançador de satélite. Ou seja, no primeiro momento ali, na primeira tentativa já deu um problema ali, já explodiu. Mas isso aconteceu
na NASA também, várias explosões, né? Só que ninguém ficou sabendo. Mas aconteceram, né? Em 98, o tenente-coronel da FAB, Marco César Pontes, esse cara do lado aí, que hoje é o ministro, né? É escolhido para ser o primeiro astronauta brasileiro. Em 99, né, em fevereiro de 99, acontece o lançamento do CBERS-1 em Taiwan, na China. E em dezembro de 99, a segunda tentativa de lançamento do VLS-1 V2, porém mal sucedida também, não deu certo. 2003, explosão do VLS-1 V3 não deu também, né? Matando aí 21 técnicos e engenheiros do CTA. Nós vamos ver ali na sequência. Em 10 de 2003, lançamento do CBERS 2, também na China. Show de bola, valeu aí, funcionou. 2006, Pontes se torna o primeiro brasileiro a ir para o espaço. Então, em 2006, nós tivemos o nosso primeiro homem no espaço. Nós, Brasil. Né? 2007, lançamento do CBERS 2. Você pode ver que os CBERS estavam show de bola, né? O que acontecia, erros, né? Era com o VLS. Falha no lançamento do CBR 3 na China, sabe o que eu falei, né? 2013. Enfim, agora vamos dar uma olhada nas bases aí, nas bases que existem no nosso Brasil. Então aí nós temos o centro de lançamento Barreira do Inferno, o pessoal chamava assim, né? Por causa do fogaréu lá que acontecia lá, né? Nos lançamentos, né? Localização, Paranamirim, né? Natal, Rio Grande do Norte. Atividades atuais, porque ela ainda existe, né? Rastreamento de veículo lançador, em conjunto com o Centro Espacial Francês, testes de experimentos da Aeronáutica, Marinha, Exército, vendas de serviços de lançamentos e rastreamentos de foguetes de sondagem. Com o crescimento da cidade de Natal, foi cessada a ampliação da base e criado o Centro de Lançamento em Alcântara. Ou seja, a ideia inicial era aumentar a barreira do inferno, né? Mas aí a cidade de Natal começou a crescer muito e o pessoal criou outro centro de lançamento, em Alcântara. Também nós temos uma foto aí específica aí do centro de lançamento da barreira do inferno, ok? Parece que não é nada, né? Mas é muita coisa, né? E vamos ali para a base de Alcântara, então. Realmente é onde acontecem agora os lançamentos. Então, localização, Alcântara, município de São Luís, né? Aliás, município de Alcântara, São Luís, no Maranhão. Atividades atuais, lançamento de satélites, testes de experimentos de aeronáutica, em especial o VLS, que ainda continua, o pessoal continua tentando lançar ele, né? E conseguiu. Atividades conjuntas de rastreio e lançamentos suborbitais coordenados pelo CLBI. Isso aqui é uma coisa legal, gente. Ó. A proximidade com a linha do Equador permite uma economia de combustível para o lançamento de satélites. Você pode ver que todas as bases, por exemplo, nos Estados Unidos, a base de lançamento fica no Cabo Canaveral, na Flórida, ou seja, um pouquinho acima da linha do Equador. Né? Aqui, escolheram fazer aí nesse local aí porque ele é um pouquinho abaixo da linha do Equador. Então, quanto mais próximo da linha do Equador, ou seja, quanto mais próximo do meio imaginário do planeta, mais fácil é para fazer seus lançamentos. Melhor lançar algo, foguetes, etc e tal, do meio do planeta do que das pontas do planeta, né? Digamos assim, dos polos do planeta. Até porque nessas regiões é mais frio, né? Então, a baixa densidade demográfica da região, ou seja, a pouca população que existe na região, possibilita a existência de diversos sítios
para foguetes, né? Ou seja, diversos lugares para lançamento de foguetes. O clima estável, com chuvas regulares, chuvas poucas, né? E ventos com limites aceitáveis, ou seja, não dá para lançar um foguete de um lugar onde tem uma ventania medonha, né? Tipo assim, o litoral, o Caribe, né? Não dá, né? Não dá. O deserto tem uma ventania louca, né, cara? Então, tem que ser coisas regulares. Então aí temos aí a nossa, o nosso CLA, Centro de Lançamento de Alcântara, né? Pode ver que já é numa região bem afastada do povo, né? Então eles podem explodir coisas à vontade, pode criar coisas à vontade. Aí acontece aí em 2003 uma explosão na base de Alcântara. Aquela coisa que vocês estão vendo ali, não sei se dá para acompanhar o mouse aí, ó. Essa coisa que vocês estão vendo aqui é a torre de lançamento, que virou aquele mingau ali, né? Por exemplo, aqui ela está representada aqui. E aí acontece, tem aqui uma explicação de como foi, onde foi, né? Onde foi? Foi ali no Centro de Lançamento de Alcântara, o nosso CLA. Tá? Quantas vítimas teve? Olha só, o acidente causou a morte de 21 profissionais civis, 10 servidores de nível técnico e auxiliar e 11 de nível superior, né? O que foi? Foi a explosão de um foguete chamado Veículo Lançador de Satélite, o nosso famoso VLS aí que explodiu, mais um deles, né? No Centro de Lançamento de Alcântara, no Maranhão, 3 dias antes da partida prevista. Ou seja, o VLS entrou em processo de ignição antes da hora, de ignição, né? Desculpa, perdão. Ou seja, o combustível pegou o fogo, né? Atingiu primeiro um dos motores e depois se espalhou para outros 3, deixando o foguete pronto para decolar e o foguete não decolou e pegou fogo ali no lugar ali. Então foi um estrago, um problema, uma perda terrível, milhões de dólares aí investidos que foram para o saco, ok? A explosão na base em 2003, daí o grande problema foi a perda humana, segundo o nosso presidente da Associação Aeroespacial Brasileira, né? A paralisação do programa espacial ocorreu mais pela comoção, pela falta de reação, pelo fato de as promessas não terem sido cumpridas. Ou seja, o governo meio que largou de mão aí e começou a achar brincadeira o programa espacial brasileiro e largou de mão nos investimentos, enfim. Então temos aqui algumas coisas da época, né? Obviamente isso saiu muito pouco da mídia. Segundo o relatório final da investigação, concluída em fevereiro de 2004, a peça que liga o motor foi acionada, mas não se sabe por que ela disparou. Ou seja, há indícios de que foi uma sabotagem, né? Mas isso aí não foi comprovado também. Enfim, explodiu, matou pessoas, né? Então, satélite de coleta de dados, o SCD. Objetivos. Qual é o objetivo desse satélite? Captação e retransmissão de dados meteorológicos, ambientais e de química atmosférica coletados de PCDs. PCDs não é pessoa com deficiência, tá? É plataforma de coleta de dados, instalados em terra ou em boias oceânicas, né? Existem 2 satélites dessa família, o SCD-1 e o SCD-2, ok? O SCD-1 foi o primeiro satélite totalmente brasileiro a ser posto em órbita. Como assim totalmente brasileiro? Porque os outros satélites sempre tinha alguma peça, algum componente que tinha sido trazido da França, dos States, né, da Inglaterra, de algum desses caras aí da Rússia, né, da China, e esses tal de CD-1 aí, todas as peças, tudo que tinha nele foi construído aqui pelos brasileiros, né? Apesar de ter expectativa de 1 ano
Ambos os satélites, né, o CD-1 e o CD-2, né, permanecem em operação até hoje lá no nosso espaço. Ou seja, os caras construíram para um ano, porque nem eles achavam que o troço ia durar tanto, e está durando até hoje. Ok? Dimensões, então, 1 metro de diâmetro, ou seja, pequeno, 1 metro de diâmetro, né? Calcula aí, faz aí com a mão aí para ver. 1 metro de diâmetro, algo pequeno, e 1,45 de altura. Ok? Pesa aí 115 quilos. Então, tá ali do lado ali, olhando assim na foto, parece grande, né? Mas não é muito grande, não. Lançado pelo foguete Pegasus na estação da Força Aérea de Cabo Canaveral, na Flórida, tá? Ele é brasileiro, totalmente brasileiro, mas não foi lançado aqui do Brasil. Por quê? Porque a base de Alcântara havia explodido, estava em construção. Então foi lançado de lá. Aí um esquema como é lançado os foguetes, né? E esse tipo de satélite, né? O SCD. Então, de um avião especial, o foguete é lançado. Aí acontece a ignição do primeiro estágio, a queima do primeiro estágio, o primeiro estágio cai, o segundo estágio acontece a ignição dele, sai mais adiante, é a queima do segundo estágio, ele cai, a ignição do terceiro estágio, pá, aí é a queima do terceiro estágio, e aí nós temos aqui na pontinha a carga útil, que eles chamam, que no nosso caso aqui é o satélite. E aí ele entra em órbita. Show de bola, né? Ou seja, não é aquela coisa enorme o foguete que vai ficar lá, não, é só tudo isso aí vai se perdendo, vai se perdendo, vai se perdendo no espaço e fica lá, acaba virando lixo espacial. Na verdade, só o que interessa é o que está na ponta do foguete, a carga, que no nosso caso aqui é um satélite de coleta de dados, ok? Então, aqui nós temos um satélite sino-brasileiro de recursos terrestres, o nosso tal de CBERS, ok? Então, aí, quais são os objetivos aí do CBERS? Olha só que show. Monitoração do clima, projetos de sistematização e uso da terra, gerenciamento de recursos hídricos, arrecadação fiscal, imagens para gerenciamento e monitoramento ambiental, entre outras cositas mais aí. Existem 5 satélites desta família. Estão ali o CBERS-1, né? O CBERS-2, CBERS-2B, CBERS-3, CBERS-4, né? Lançado aí o último aí em 2015. O CBERS de primeira geração, 1, 2 e 2B, tinham a China com 70% das responsabilidades e o Brasil com 30%. Agora os restantes não mais, né? Totalmente brasileiro. Dimensões do CBERS de primeira geração, 1,80 m, então um pouco maior do que aquele que eu mostrei para vocês, é 1,70 m, 2 metros de altura, né? E por 2,2 de diâmetro. Então, 2 metros, é bem maior, né? Os CBERS de segunda geração, o 3 e o 4, né, tem maior envolvimento do Brasil, 50% do projeto. Então ali nós temos embaixo ali a foto do nosso CBERS. Você pode ver que ele é diferente, né? Ele já tem ali digamos assim, uma plataforma, né, de coleta de dados, então ele é bem diferente. E aqui tem um videozinho, gente, vou tocar esse videozinho aqui, vocês dão uma olhada no lançamento do foguete, ok? Espero que não tranque, deixa eu voltar aqui. Só um instantinho, deixa eu tocar, vamos tentar tocar. Toca, meu filho, aí, vai tocar. Olha só que show. Começa em japonês, mas depois vai para português, tá? Não se apavore.
mais da base do foguete, mostrar os estágios, o primeiro estágio. Como a gente está vendo agora, aconteceu o primeiro estágio. Então, um close muito bonito, é emocionante realmente a gente está vendo. Eu, particularmente, por ser o primeiro lançamento que eu acompanho, então faltam 18 segundos, 17, 15. Então, realmente, a expectativa agora é bastante grande. Já estão contando. 7, 6, 6. E agora 0. Fogo. Então, a chama realmente é impressionante. O foguete está subindo. Conforme previsto, já deixou a torre do lançamento, já se encaminha para o espaço. Está com 11 segundos de voo. Show de bola, né, gente? Olha só. De uma forma espetacular. Olha, os meus sem palavras, se eu chorar aqui, vocês me desculpem. A emoção é muito grande. Ainda tudo que o homem não previsto. 48 segundos de lançamento, está indo perfeito, já um pouco inclinado para o sudoeste. A visibilidade dele ainda é boa, um bastante forte, que usa alguma altitude, uns 60 km. E aí, foi embora, né, gente? Vocês viram que show, que massa, né? Vocês viram que o lançamento foi feito lá da China, né? Mas, produto brasileiro no espaço, funcionando a todo vapor, orbitando a Terra. Muito show. Então aí tem a sequência de lançamentos também, né? Esse aí é o Cerberus 2, aquele maluco ali que vocês viram sendo lançado. Algumas imagens do Cerberus aí, né? Um tipo de imagens, por exemplo, coisas que nós vimos, conseguimos captar aí pelo Google, né? Algumas, ou, enfim, aqui a cidade de Brasília, aqui, ó, a avenida principal, com as duas asas aqui da cidade de Brasília, show de bola, né? Algumas partes da cidade de São Paulo, enfim, imagens que nós conseguimos acessar aí pelo Google. Perdão, gente. Então, o fracasso do lançamento do Cerberus. Perdão de novo, gente. O negócio é difícil aqui, tosse pegou. Então, o fracasso do lançamento do Cerberus 3. Claro que acontece fracassos, né? Pequenos fracassos, assim, de 250 milhões de dólares, né? Fala sério. O foguete chinês apresenta problemas e o Cerberus 3 não consegue atingir a órbita prevista. Olha só, o Cerberus era brasileiro, mas o foguete que ia lançar ele no ar era chinês e deu pau. Então deu um probleminha aí. Claro que essas dívidas, esses custos, eles tiveram que ser divididos, né? Então ele seria usado para gerar imagens e fazer monitoramento de desmate em tempo real e mapeamento 3D. Aqui temos as empresas aqui que investiram aqui embaixo a contratos industriais do Cerberus 3 e 4. Então aqui, claro que esse de 250 milhões aqui era só o 3, né? Mas as empresas que investiram aqui, todas elas aqui, ó, investiram um total de 320 milhões para construir o 3 e o 4. Você pode ver que aqui então acontece o lançamento do Cerberus 13 e o erro, o que aconteceu, né? Aqui nós podemos ver aqui no final aqui o defeito, uma falha no funcionamento do veículo lançador, ou seja, o foguete, nos 11 segundos iniciais da propulsão impediu que o satélite ficasse posicionado na órbita prevista. O Cerberus-3 caiu no mar Antártico, segundo informações preliminares. Então, que lançou-se lá da China, né? E ele foi sendo lançado, né?
mas aconteceu um probleminha aí. Aqui temos a sequência, né? No primeiro estágio, né? 2 minutos e 35, o segundo estágio do foguete ela é ligado e ocorre a separação do primeiro estágio, que cai em território chinês. Aos 3 minutos, eu sei que tudo é rápido aí, né, gente? Não demora, né? Aos 3 minutos, a coifa que protege os Cerberus é ejetada. 4 minutos, o terceiro estágio é ligado e ocorre a separação do segundo estágio que cai no lago. Isso aí foi acontecendo, gente, mas não era nessa ordem que era para acontecer. Então, aconteceram problemas e não deu certo. Tá? Aí nós temos o nosso tenente-coronel Marco César Pontes, nosso primeiro homem no espaço, né? Primeiro brasileiro no espaço. O que é isso aqui, gente? A missão Centenário. Homenagem ao centenário do primeiro voo tripulado de uma aeronave, que é quem? Que é quando? O 14 bis, em 1906, pelo nosso Santos Dumont. Aí, essa foi a primeira nave tripulada. Obviamente que não foi no espaço, foi aqui no planeta, né? Ok? Ah, temos uma diferença aí, vale a pena comentar, que os irmãos Wright, pouco antes do Santos Dumont, eles inventaram um avião e esse avião era catapultado. O que é isso, meu? Ele era lançado por uma catapulta. Ou seja, ele não tinha um motor, ele não era propulsionado por ele mesmo, ok? Então, e a diferença do 14 bis é que o 14 bis tinha um motor e levantava voo sozinho. Então, essa é a grande diferença aí, mas os americanos dizem que quem inventou o avião foi ele e os brasileiros e os franceses, porque o Santos Dumont morava na França, né? Também dizem aí que quem inventou realmente o avião foi Santos Dumont. Mas, peleias à parte aí, o que vale é isso, né? Primeiro voo tripulado de uma aeronave propulsionada por si só, né, com o motor, aconteceu em 1906 por um brasileiro. Então nasceu um acordo entre a Agência Espacial Brasileira, né, e a Federação Russa em 2005. Lançamento então em 2006 às 23h30, horário de Brasília, no Cazaquistão. Tripulação, quem é que estava lá na tripulação? Pavel Vinogradov, Marcos César Pontes e Jeffrey Williams. Ou seja, nós tínhamos um americano, um russo e um brasileiro. Quais os objetivos aí? Fomentar pesquisas em microgravidade, divulgação do Programa Espacial Brasileiro, homenagem a Santos Dumont, motivação de recursos humanos, promover o Brasil no cenário tecnológico mundial, colocar o Brasil no mapa do Programa Espacial Mundial, né? Então, a missão primária de Pontes era a manutenção dos sistemas da ISS, ISS, Estação Espacial Internacional, em inglês, né? Montagem de novos sistemas, configuração e operação de equipamentos, ou seja, o Pontes era o cara para manter a estação viva. 6 experimentos realizados por Pontes eram de universidades, centros de pesquisa, e 2 experimentos foram de escolas, né? Ou seja, foram feitos antes disso aí, né? Antes do lançamento acontecer, foram feitos concursos em universidades, em escolas, em centros de pesquisas, né, para escolher a melhor pesquisa, a melhor experiência para mandar para a Estação Espacial, para o Pontes realizar lá em nome do Brasil. Ou seja, os jovens aí, as universidades, isso aí tudo foram envolvidos. Alguém ficou sabendo disso? Não, né? Não foi divulgado isso aí. Ou seja, isso tem que ser mais divulgado. As coisas têm que ser mais divulgadas, isso tem que ser feito em todas as escolas, envolver a gurizada aí, para os caras criar, enfim.
Os objetivos foram todos cumpridos, inclusive o incentivo aos jovens, né, esse que eu estou falando, a ciência e tecnologia. Em 2005, o número de participantes era cerca de 185 mil, contando aí escolas, centros de pesquisa e universidades, né. Em 2006 foram 306 mil. Outros países também realizaram experimentos de escolas primárias e secundárias como incentivo à ciência e tecnologia nessa missão centenário aí. Investimento cerca de 40 milhões, incluindo os 8 anos de treinamento na NASA e a viagem em si. Estamos falando aí só do... Ah, não. Esse valor aí para os 3 astronautas aí, né? 8 anos. Olha só, meus caras ficaram 8 anos de treinamento na NASA. É muita. Tá, cara, não é só subir assim no. Ah, vamos fazer uma viagem ao espaço. Vamos, sai todo mundo correndo, entra dentro no foguete e vai embora. Não é assim. Existe muito treinamento. Olha só, os caras ficaram 8 anos para fazer essa missão. Ali é o Pontes, ali, esqueci de mostrar. Só um pouquinho, volta aí. Aqui é o Pontes entrando na Estação Espacial Internacional, né, com a bandeira do Brasil enrolado na bandeira, né? Ou seja, o cara com pleno orgulho de estar lá executando. O Brasil deve ter primeiro lançamento orbital em 2001. Agora vamos fazer umas notícias atuais aí, né? A partir da base de Alcântara. Aí, essa torre aí foi aquela que foi demolida lá, foi aquela que foi explodida, que virou mingau, né? Então, essa aí já está pronta, né? Então, a partir de 2021, temos aí um lançamento aí previsto. A Agência Espacial Brasileira, AEB, publicou em maio deste ano, 2020, um edital para que empresas civis do mundo inteiro se candidatassem para usar a base de Alcântara no Maranhão para lançamentos orbitais. A expectativa é que o primeiro evento, né, o primeiro voo, na verdade, né, do tipo ocorra em 2021, o primeiro lançamento. Ou seja, o pessoal está alugando a base de Alcântara, em outras palavras, né, para quem quiser utilizá-la para lançamentos ao espaço. Alugando para investir, ou seja, está buscando recursos, né? Para a Agência Espacial Brasileira, o edital tem grande significado histórico. O Programa Espacial Brasileiro tem mais de 20 anos, mas o Brasil nunca fez um lançamento em órbita a partir de seu próprio território. Como vocês viram ali, sempre utilizaram a China, né? Ou a NASA. Até agora foram feitos lançamentos não lineares, suborbitais e lançamentos orbitais a partir de outros países. Em 2018, o Brasil lançou o primeiro satélite brasileiro, mas né, que saiu da base da Guiana Francesa, o satélite Geoestacionário Brasileiro de Defesa e Comunicações Estratégicas tem como missão reforçar a segurança nacional, atuando na vigilância das fronteiras e do espaço aéreo, além de ampliar a banda larga de internet no país. Olha só. Então, você sabia, né, que eu não preciso explicar, que se nós não tivermos satélites lá no alto, eu não posso estar passando isso aqui para vocês. Nós não teríamos internet no nosso celular, nós não teríamos internet, né? Ou e outras cositas mais, cositas, mas eu não poderia usar o Google Earth com vocês, por exemplo, né? E vocês não poderiam chamar aí um carro de aplicativo para ir e voltar para qualquer lugar. Enfim, várias e várias coisas não poderiam acontecer se nós não tivéssemos satélites orbitando o nosso planeta. E o Brasil tem os seus lá. Tantos anos após a fundação do Programa Espacial Brasileiro, o Congresso Nacional ainda não tinha ratificado um termo de acordo entre a Agência Espacial Brasileira e a FAB, gente. Olha só que doideira, né? A NASA, o grande sucesso da NASA é ter
vinculado às Forças Armadas à sua agência espacial. Isso fez com que ela utilizasse as tecnologias já existentes das Forças Armadas, enfim, a NASA se tornasse a NASA. Isso foi feito pelos outros países também, e aqui no Brasil não havia acontecido isso ainda, meu. Isso é uma doideira, doideira geral, né? Então, isso ocorreu agora em agosto de 2020, né? 2020 tem coisa boa, não é só a desgraça do Covid-19, não, né? Então, conta o presidente da Agência Espacial Brasileira. Feliz da vida aí, que aconteceu finalmente um acordo entre a Agência Espacial e a FAB, a nossa FAB aqui. Então, gente, parando de compartilhar aí, vocês viram que show? O nosso programa espacial brasileiro, Brasil no espaço. Com certeza, eu tenho certeza que eu coloquei aqui nessa aula coisas que vocês nunca tinham ouvido falar, né? Coisas que fazem parte da nossa geografia, pois um pouco de geopolítica, né? Lançamentos espaciais, né? Alguns apetrechos aí que estão circulando aí ao redor do nosso planeta, né? Os nossos satélites, alguns acidentes que aconteceram, as mortes, né? Sempre acontecem aí, sempre acontece. A NASA aconteceram inúmeras também, em todos os, né? Quando o homem está aprendendo alguma coisa, sempre acontecem alguns acidentes, né? Alguns são terríveis, alguns são fatais, né? Vocês viram que esses da base de Alcântara aí aconteceram mortes, né? Ou seja, o homem está aí criando, né? E se geopolitizando, vamos usar um termo que não existe, né? Ou seja, estar sendo geopolítico com os outros países, né? Então, gente, essa aí foi a nossa. Vocês viram que eu já falei do projeto da Antártica, né? O ProAntar na aula passada, e agora eu falei de um outro projeto, o Projeto Espacial Brasileiro, que está crescendo, gente, está de vento em popa aí. Nesses últimos anos aí a coisa cresceu, né? Vocês viram que já fizeram acordos, né? Meio que alugaram a base aí para poder arrecadar mais fundos e a investir na própria base. Então o troço está ficando show de bola. Vocês viram que a base de pesquisa lá na Antártica, que eu mostrei para vocês, não é pouca coisa não, né? E a nossa Agência Espacial Brasileira e a base de Alcântara ali também não é pouca coisa. O negócio está ficando show, nosso Brasil está crescendo. Por que eu gosto de mostrar essas coisas? Para tirar da cabeça do jovem, né, que Brasil não é só favela. Brasil não é só favela, né? Lembrem disso. Nós temos tecnologia. E nós temos que aprender a utilizar essa tecnologia, certo? E temos que saber que nós somos os caras e nós podemos criar também, ok? Então, um grande abraço aí, até semana que vem. Partiu, fui. Deixa eu desligar aqui, ali no cantinho. Tchau para vocês. Até mais.